aqui do currículo dele, que ele é bem grande, viu, Zé? Aqui botou Daniel Gomes Amorim, é Daniel Amorim Gomes. É formado em filosofia na Universidade Federal de Ouro Preto, com mestrado em estética e filosofia de arte, lecionou em diversos cursos de graduação do Unipam, as matérias cultura e sociedade, fundamentos da educação. Atualmente leciona filosofia e sociologia para adolescentes do ensino médio na mesma instituição. É isso. Ô Daniel, você já esteve por aqui, já passou aqui no nosso debate, bem-vindo aqui ao programa, bom dia. Bom dia, Jota. Na verdade, o primeiro foi feito de casa, né? É um prazer estar falando com vocês aqui no estúdio, Jota, Edivar, Zé, e deixar um abraço forte pro Antônio, querido Antônio do Vale, ex-prefeito. Tá lá ligadão. Tá acompanhando. Tomara que da próxima vez que você vier, já estejamos sem máscara, né? Tomara. Acho que essa hora vai chegar. Ô Zé Afonso, vamos começar com os assuntos então. São várias perguntas que nós temos para fazer pro professor Daniel, claro, principalmente com relação à educação até, né? É verdade. Você fez aí um mini currículo, né? Na verdade, nós reduzimos aqui, porque o Daniel já está bem conhecido, depois que começou a atuar como vereador, também já era conhecido como professor, e agora ele dedica mais a sua fase de professor no ensino universitário, né? No ensino médio, no curso universitário do Centro Universitário de Patos de Minas, o Unipam. E vamos começar exatamente por aí, Daniel. Volta às aulas. Como é que você vê tudo isso? Qual é a sua opinião, já que professor tem uma visão, digamos, mais específica sobre esse assunto? Certo. Zé, eu vou começar com uma pesquisa que eu li ontem, feita em São Paulo, que mostrava o seguinte: os alunos da quinta série do ensino fundamental, eles estão piores do que eles mesmos quando estavam no terceiro ano do fundamental, ou seja, regrediram 2 anos. Então isso é um dado alarmante. Nós ainda não conseguimos dimensionar o quanto nós perdemos nesses quase 2 anos de escola funcionando em regime remoto ou regime híbrido. E nós vamos ter que pensar muito e nos esforçarmos bastante para tentar de alguma forma repor esse tempo perdido ou trazer de volta esse aluno que estava se afastando ou já afastado do colégio por inúmeras razões, inclusive falta de condições para acompanhar esse ensino transmitido via celular, computador, tablet, enfim. Então, assim, só para fazer um pouquinho mais desse diagnóstico que é assustador da regressão, já tem pesquisadores chamando essa geração de pessoas nascidas de 2016 para cá de geração C. Essas gerações são definidas por acontecimentos históricos marcantes. Esse acontecimento não é outro senão a pandemia, né? Então é a geração Covid, que perdeu muito em termos de leitura, em termos de socialização, em termos de matemática, produção. As pessoas têm muito maior dificuldade de fazer cálculos básicos. Então, assim, é daí que a gente vai partir. É daí que a gente vai pensar a educação nos próximos anos. Ô Daniel, a perda é incontestável, né? Mas você está seguro como professor dessa volta às aulas no geral? Você acha que a estrutura permite que os alunos possam voltar sem comprometimento da sua qualidade de vida? Zé, 100% de segurança a gente, enquanto nós não tivermos 100% vacinados, a gente não vai conseguir chegar a essa condição. E mesmo assim, com a vacina, a gente sabe que ainda é possível que algum risco se manifeste. O que nós sabemos, assim, é que os protocolos têm sido desenvolvidos há muito tempo. Nós vamos ter que verificar se eles vão ser efetivamente cumpridos. Doravante é isso, ver se em teoria está tudo relativamente estabelecido. Nós vamos ter que averiguar se esses protocolos vão ser cumpridos. No papel tá bacana, né? A gente já conhece, né? Agora estrutura para isso. Estrutura, esse é um defeito,
é uma dificuldade das escolas que vem se arrastando num período, inclusive, anterior à pandemia. A estrutura não é adequada há muito tempo. É um defeito de fabricação. Sim, quase que de fabricação, né? A pandemia escancarou isso, porque nós precisamos de uma melhor estrutura para retornar com maior segurança. Se essas condições estão dadas, foram oferecidas, nós melhoramos fundamentalmente as escolas nesse período de pandemia? A verdade é que não. Foram pequenas ajustes, foram pequenas reestruturações que melhoraram a condição. Nós vamos ter que reduzir o número de alunos, nós vamos ter que pensar em algum sistema, ou seja, nós vamos ter que implantar o distanciamento, né? E em termos de estrutura, as mudanças foram modestas, né? Mas é isso, os protocolos estão estabelecidos e nós temos que cumprir, né? Para assegurar o distanciamento, garantir o uso de máscara, garantir que os EPIs sejam efetivamente utilizados, né? E então essa é a situação. Em relação à estrutura pré-pandemia, melhoramos o que foi possível. Essa discussão tem que continuar no pós-pandemia também. Nós precisamos melhorar a estrutura das escolas de modo geral. Bom, na comissão de educação da Câmara você faz parte, né? Sim. Aí eu te pergunto, você acompanhou as escolas da rede municipal aqui em Patos, as aulas voltaram. Sim. Você acha que estava na hora mesmo, Daniel? A estrutura oferecida pelo município atende essa volta? Aquilo que o Zé falou, é pouco, mas eu não sei o quê. Não, eu acho que tem que fazer mais. Tem que fazer mais. Porque, será que estava na hora mesmo de voltar? Jota, há um esforço por parte da Secretaria de Educação em fazer essas reformas, esses ajustes, em garantir que os protocolos sejam cumpridos. No entanto, nós estamos no momento de realmente conferir se os protocolos vão ser cumpridos. A educação está voltando no país como um todo, né? Agora, assim, existem certas demandas que acho que poderiam ser atendidas. A gente falava antes do início do programa, da parte dos professores. Eu acompanhei a escola, depois a gente pode falar um pouquinho sobre as creches, que a situação é um pouquinho diferente. Tá, nós podemos falar já. Tá. Está falando da questão da vacinação, por exemplo? A vacinação é uma demanda, a antecipação da segunda dose para os profissionais da educação. Acho que esse poderia ter sido um movimento realizado pelo Executivo Municipal. Agora, parece que nós não temos representantes dos professores aqui em Patos. Nós temos um sindicato, mas nós o procuramos várias vezes, nós não conseguimos trazê-lo aqui para falar sobre essa questão de alguém defender os professores. Gente, nós vamos voltar, mas só se quando tiver todo mundo vacinado. Nós não conseguimos isso. Ou pelo menos dizer que houve entendimento. Oi? O Sindiúte na área estadual, mas não, nós estamos falando municipal. O assunto aqui é municipal, não é estadual. Nós estamos falando municipal. Só para esclarecer, né? Que no municipal não tem. Olha, nós fizemos essa reivindicação na Câmara, nós fizemos essa indicação ao prefeito e tem havido um contato constante dos educadores, dos profissionais de educação com o executivo através da CEMED, da Secretaria de Educação. Tanto assim que eles conseguiram, o pessoal da CEMED, pessoal das creches, conseguiu segurar o retorno para daqui a um mês. Conseguiram empurrar para daqui a um mês. Por quê? Basicamente porque nas creches o contato entre o aluno e a criança e o educador, ele é mais intenso, né? É a educadora pegando o menino no colo, então o risco é maior, né? E também aí é um problema, assim, em algumas creches, eu fui chamado a uma, os EPIs não estavam todos distribuídos. Faltava, por exemplo, um material básico, que é o auferidor de temperatura, o termômetro. Sim, falei, muito estranha essa situação, eu achei que já tivesse tudo distribuído. Então, assim, esse contato tem se dado entre os profissionais da educação, tanto na educação infantil quanto nas creches e nas escolas, e as demandas têm sido apresentadas. Há uma pressão grande para o retorno às aulas, né? Então, como isso tem sido um movimento nacional, dificilmente Patos ia ficar de fora, uma vez que também essa intenção de voltar já tem sido apresentada há algum tempo.
né? Então o Patos está aderindo e agora é o momento. A gente vai ter que ficar analisando esse retorno por longa data, diuturnamente, por longo tempo ainda. É um problema Subindo novo, os índices, a gente vai ter que segurar. Se os casos começarem a aparecer em escolas, vai ter que fechar novamente. Tem acontecido já na região, Lagoa Formosa foi um exemplo. Patos agora vai ter que ser monitorado de perto, que começou agora. Constante, sem dúvida. Né? Agora eu te pergunto, com relação às escolas, você falou nas creches aí. A gente sabe que escolas particulares, até que funcionam como creche, estão funcionando. Sim. Estão funcionando, e aí? Né? E aí, as quem é que vai fiscalizar as creches? Tipo creches, que atendem crianças de 2 anos, 3 anos, que tem esse contato direto também. Você acha que a estrutura lá é diferente das creches ou não? Jota, talvez essas creches nunca tenham parado de funcionar. Exatamente, você falou tudo. A gente sabe de algumas coisas que, enfim, a estrutura é um pouco diferente. Jota. Lamentavelmente, a gente sabe que existe uma diferença entre do público e privado. É verdade, isso é uma realidade. É uma questão nacional, né? E lamentavelmente em desfavor do público, né? Na escola particular, nas creches, você consegue se organizar um pouco melhor, né? Porque tem investimento dos particulares, enfim, uma série de razões. Mas é preciso garantir que o público, nosso interesse maior é esse, né? É garantir que o público possa oferecer essas boas condições para que volte a funcionar, a operar de maneira a mais segura possível. E isso precisa de investimento, e a gente volta a umas discussões assim, históricas também, a falta de investimento está aí desde esse problema da estrutura sobre o qual a gente falou há pouco, né? É verdade. Edmar, vamos lá, Edmar, você que tá ligado aí mais nas redes sociais, mas vamos para as perguntas aí, são 8h17. Pois é, Daniel, como a sua bandeira mais defendendo, né, a questão da educação, você falou em relação à questão das creches aí, tem muita mãe que reivindicando, querendo realmente que as creches voltem, porque já não aguenta mais criança em casa, às vezes ela precisa trabalhar e tal. Mas como é que tá? A volta das atividades das creches aqui, do CMEIs, né? Sim. Em Patos de Minas. Está programado para daqui um mês, mas já temos total segurança para que isso possa acontecer? Daqui um mês. Ô Jota, nas visitas que eu fiz, desculpa, Edvar, eu achei a situação das creches ainda mais delicada do que das escolas. Eu fiquei com essa impressão, eu não fui a todas, mas assim, as que eu visitei, eu via salas menos ventiladas, e essa questão, as crianças tomam banho na creche, né? As crianças... O contato é maior. O contato é muito, estão no colo o tempo todo, né? Essa é uma volta difícil, mas essa situação é extremamente delicada conforme você começou a descrever, né? Eu também recebo reclamações, sugestões, peça lá para que voltem a abrir as creches, nós precisamos trabalhar. Então, essa situação, ela é muito complicada. É claro que nós temos que pensar na saúde antes de qualquer outra coisa, porque você não pode arriscar vida. Você que roda muito por aí, desculpa interromper, mas você que roda muito aí, o que os educadores estão dizendo nesse momento? Eles querem voltar? Eles acham que tem condições de voltar também? Então, eu percebo alguma divisão. Tem gente... Bom, primeira queixa que fizeram é em relação à segunda dose da vacina. Todo mundo quer, e com razão, né, que o argumento é o seguinte: já esperamos até aqui, se a gente aguardar mais um mês para voltar com maior segurança, eu acho um raciocínio bastante razoável, né? Toma a segunda dose, completa o esquema vacinal e faz o retorno. Nós, já que chegamos até aqui, né, mais um mês, já tem aqueles que outras opiniões são, a situação está cada vez mais difícil, a gente já não aguenta mais, as famílias dependem de alimentação, as famílias dependem do trabalho, né? Sair de casa, tem gente deixando de trabalhar para ter que tomar conta dos filhos. Tem a questão da socialização, que é muito importante, mas tem a questão da saúde, né? Tem a questão e outro problema a questão da alimentação. Vocês estão esquecendo também, que é um dos pontos principais, né? Não, e outra coisa também, para as creches são muitos contratados também. Como é que vai ficar essa situação? Sim.
Como é que fica, né? Para quem às vezes nem tomou a dose da vacina, como é que a prefeitura vai fazer essa contratação para retorno com maior segurança para as escolas, né? Tanto para as creches como para as escolas também do município? Esses contratados têm que estar vacinados, né? É impensável a gente tentar colocar alguém no interior de um ambiente com muita circulação de pessoas sem estar vacinado, né? Não faz o menor sentido. Mas agora estamos entrando na faixa de 28 anos. Isso aí então, já não vai ser, pelo menos a primeira dose. A primeira dose já vão ter tomado, né? Pelo menos a primeira dose. Tem a Pfizer também, que é uma dose só, né? A Pfizer são Janssen, duas. Estagiários da área do magistério também, às vezes tem menos que essa faixa etária, né? Bom, vamos mudar de assunto, mas vamos continuar também, claro, discutindo ainda educação, que os ouvintes vão participar daqui a pouco. Olha, a Minasaf Brasil Funerária Patense, sua empresa do Grupo Patense, comunica seus associados, continua a promoção Indique e Ganhe. Olha, indique parentes, amigos, vizinhos, conhecidos e outras pessoas para fazer um de nossos planos e ganhe mensalidades como brinde. A Minasaf Brasil está na Prefeito Camundim 984, em anexo ao velório da Funerária Patense. Indique ligando no 38238362 ou acesse grupopatense.com.br. Vamos falar de política agora. Ô Daniel, vamos lá, mas a gente vai falando, continua também dentro desse assunto. Vamos falar sobre, eu quero a sua opinião com relação à contratação da empresa de consultoria pelo prefeito, pela prefeitura, por 1.800.000, mesmo o prefeito fazendo campanha de que iria nomear a equipe altamente técnica. Isso aqui, durante a campanha, ele pregou isso, que ia nomear uma equipe altamente técnica, e de repente agora contrata uma consultoria de 1.800.000. Qual é a sua opinião? Você teve acesso, vocês discutiram lá na Câmara sobre essa questão, e a opinião sua, pessoal, claro. Jota, esses debates nos chegam, é claro, né? Cabe agora, eu achei quando vi o valor elevado, 1.800.000, bastante elevado. Cabe agora ao Falcão, ao chefe do executivo, Luiz Eduardo, demonstrar que valeu a pena empenhar esse dinheiro todo na contratação dessa Áquila, né? Áquila foi consultoria. Áquila Consultoria. É fundamental que ele demonstre isso, né? Quanto de recurso de economia de recurso essa contratação proporcionou. Ele fica com esse ônus de ter que demonstrar de fato que empenhou essa quantia elevada, que esse empenho valeu a pena. Então, ele vai, ao longo dos próximos meses e anos, ele vai ter que tornar isso claro para a população. Ele tem prometido uma economia vultosa, né? Uma economia grande a partir da contratação dessa empresa. Aguardamos essas demonstrações. Não depende da aprovação da Câmara, Exato. Mas seria sensato uma discussão em nível de Câmara, né? Houve uma audiência pública, vocês foram convidados, você chegou a participar? Houve uma audiência pública, eu não participei, então, pelo menos, essa audiência foi feita, e as informações foram ali disponibilizadas. Agora fica essa obrigação, por assim dizer, do prefeito demonstrar que de fato valeu a pena gastar todo esse dinheiro com essa contratação. Se de fato demonstrar a economia que ele promete que irá acontecer, ok. Caso não, nós vamos estar fiscalizando para, caso esses bons resultados não sejam alcançados, nós vamos cobrá-lo. Muito bem. Edivar Santos, vamos para mais perguntas, Edivar? Pois ouvintes participando aqui também, através do nosso telefone. Não, agora não, ouvinte agora, daqui a pouco. Só para lembrar que você também pode continuar participando com a gente no nosso WhatsApp, 388-1798. Professor, em relação a essa questão da contratação, a Câmara tem feito empenhos para que possa ver realmente a legalidade de toda essa história, dessa contratação dessa empresa? Esses esforços são da função do vereador, né? Uma das funções precípuas é a fiscalização. Fiscalização. Então, cabe a todos os vereadores, individual e coletivamente,
fazer esse esforço da fiscalização, cumprir esse dever, né? Então, assim, nós estamos aguardando a entrega dos resultados, né? Esse é o ponto. Nós já sabemos o valor da contratação, conforme eu mencionei, pareceu um valor elevado. Ele tem que demonstrar que, de fato, esse 1.800.000 foram bem gastos. Mas, enfim, isso é a função, uma das funções primeiras, né, dos legisladores. Daniel, você como vereador estreante, e precisava mesmo de gente nova ali, né, nova injeção de ânimo, de trabalho, você ficou meio assustado assim com o que viu até agora na Câmara em termos de fatos polêmicos, por exemplo, o caso do Marquinhos das Bananas, o Lázaro Borges. CPI não, porque CPI é uma necessidade. Sempre que for necessário, ela precisa acontecer, né? Mas, enfim, isso te assusta um pouco, atrapalha um pouco o seu trabalho? Não, tá tranquilo. Não, nosso trabalho não. Essa situação, ela bom, como vereador estreante, né? Isso é importante. A gente aprende fazendo, né? Eu tô nesse processo ainda de aprendizado, de fato, né? Mas é um processo em que se dá assim, né? Você aprende na prática, fazendo, dia a dia. Com o carro andando, né? Com o carro andando. Pneu com carro andando. Era essa expressão que eu procurava. Essas polêmicas envolvem os vereadores, assim, envolve o comportamento individual desses vereadores mencionados. A Câmara vai ter que responder em conjunto e começou a responder quando aceitou unanimamente, por unanimidade, a denúncia feita contra o vereador Marcos Rodrigues, Marquinhos das Bananas. O segundo caso ainda não instalou-se ainda uma comissão processante, né? Não foi instalada, mas assim, acho que as providências serão tomadas caso, né, a denúncia, se não me engano, foi apresentada. Agora pode ser decidido na cabe ao próxima presidente. Quinta-feira agora pode ser decidido. O presidente que decide, então. O presidente decide se a Câmara como um todo vai. Então, de fato, isso afeta a Câmara como um todo, né? Mas são atitudes individuais e que nós vamos, e você precisa de um processo para, né, averiguação, tem um tempo, enfim, a investigação demora, não vai ser feita exclusivamente pela Câmara, né? Acho que nós temos que acompanhar, no caso da denúncia de assédio, né, a averiguação policial, existe um tempo para que os celulares sejam periciados, mas nós vamos agir com rigor. Eu já aprovei projeto de lei condenando o assédio, dando publicidade à condenação do assédio no transporte público. Então, quando os fatos estiverem demonstrados, averiguados, nós vamos agir da maneira que, com rigor, da maneira que precisarmos agir. Eu quero te fazer uma pergunta antes da gente ir pro intervalo, ainda nessa questão que o Zé tocou nesse assunto dos problemas, questão do assédio. Até o Ezequiel, o presidente, esteve aqui, eu fiz essa pergunta para ele também. Você não acha que a servidora que denunciou o vereador foi punida? Ela foi a única punida até agora, sendo demitida? Você tem opinião sobre isso? Na minha opinião, foi. Isso não daria margem para as outras, caso acontecesse assédio, ficassem caladas ou se sentissem ameaçadas? Não, eu concordo que sem dúvida que a servidora perdeu o cargo. Isso é de fato uma punição e até agora somente ela foi punida com essa perda. Uma punição antecipada até. Concordo, Jota. Porque aí o que é que as pessoas podem responder? É cargo de confiança, cabe ao de livre vereador. Nomeação e exoneração. Concordo, assim, isso faz com que isso pode levar a essa situação em que a vítima se sinta
cada vez mais desconfortável para denunciar esse tipo de situação. É uma pena, gente. Tudo isso é lamentável, assim. Gente, eu de fato não esperava estar vendo esse tipo de situação. A gente não está aqui condenando o vereador, até porque Claro. tem que esperar, né, finalizar todo o processo, até porque a polícia também Claro. tem uma investigação paralela, né? Bom, nós voltamos já daqui a pouco com o Edivar, com a participação dos ouvintes. Afonso tem mais perguntas, vamos falar mais aqui no programa. E o ouvinte também participa conosco no 388-1798. Olha, Dornelles Imóveis agradece a todos os clientes que adquiriram seu apartamento no Residencial Grand Prix 2 e informa que ainda restam algumas unidades. Comunica o novo lançamento, Residencial Luiz 15, 2 quartos, 1 suíte, sala, copa, cozinha, 1 e 2 vagas de garagem, sacada na sala ou quarto, porcelanato, bancada em granito, gás canalizado, aquecedor solar, esquadrias em alumínio, prédio semi-partilhado, elevador inox. O Residencial Luiz 15 é novo lançamento Dornelles Imóveis, na João Pereira da Silva, 217, Jardim Paraíso Patos, próximo ao Cicobi da Rua da Mata. Informações e vendas, Dornelles Imóveis, 999750403, 999750493. Quer comprar, vender seu imóvel, acesse dornellesimóveis.com.br. 8h31, voltamos já. Debate 98 retorna daqui a pouco. Aguarde. Quer estudar de graça no Unipan e ainda ganhar uma ajuda de custo? Então conheça o projeto Trilhas de Futuro do Governo de Minas. São 600 vagas para cursos técnicos no Unipan na mesma estrutura utilizada pelos cursos superiores. E o melhor, apenas 2 anos para concluir. Imperdível, não é? Então inscreva-se agora. Informações em 0800 940 4006. Unipan. Educação que transforma. Nossa satisfação. Tá barato, tá barato, tá barato demais. Abóbora cabotiá baby inteira e moranga vermelha 97 centavos. Abacate, banana nanica, cará, mamão formosa e repolho 1,97. Abobrinha italiana e banana prata 2,97 o quilo. Alho debulhado 6,97 o quilo. Galinha congelada 6,98 o quilo. Paleta bovina 28,99 o quilo. Cartão moderno, você mesmo aprova no celular e tem até 45 dias para pagar. Novo Moderno, Rua Genor Maciel 3, na Praça do Mercado. No Cicobi Credicopa você encontra os mesmos serviços de um banco, só que com mais benefícios. Tarifas e taxas mais baixas, melhor remuneração para os seus investimentos e um atendimento diferenciado. Tudo isso na cooperativa de crédito, que no ranking do Cicobi em patrimônio líquido é a 5ª maior de Minas Gerais e está entre as 50 maiores do Brasil. Cicobi Credicopa, mais que um banco, a nossa cooperativa de crédito. Os assuntos que estão na boca do povo estão no ar. Voltamos a apresentar Debate 98. Momento Unipan. Eu conheço o filho dele. São 8h33. Vamos lá, aqui no Debate 98 é o Momento Unipan. Gente, o Centro Universitário de Patos de Minas, Unipan, foi contemplado com 600 vagas do Trilhas do Futuro. Trilhas de Futuro, um programa do governo do estado de Minas Gerais que tem por intuito capacitar jovens e adolescentes para atuarem no mercado de trabalho por meio da formação técnica gratuita. Além da gratuidade do curso, os estudantes receberão auxílio de transporte e de alimentação. E será oferecido o valor de R$18 por dia de aula, totalizando aproximadamente R$360 mensais. No Unipan serão ofertados os cursos técnicos. O curso técnico em enfermagem são 240 vagas, técnico em farmácia 180 vagas e técnico em segurança do trabalho 180 vagas. E poderão se inscrever para participar do programa estudantes regularmente matriculados nos 2º e 3º anos do ensino médio, estudantes regularmente matriculados em qualquer período da educação de jovens e adultos, EJA, e jovens que concluíram o ensino médio. Olha, tem muitos detalhes importantes que nós estamos divulgando aqui para você conhecer mais profundamente e perceber, sobretudo, a importância dessa iniciativa. As inscrições serão realizadas de 20 a 30 de agosto, portanto, inscreva-se em
trilhasdefuturo.mg.gov.br. E o Unipan lembra, ao vacinar-se, doe 1 quilo de alimento não perecível para a campanha Vacinação Solidária. Ajude a quem realmente precisa. Unipan, educação que transforma. 8h35, produtor rural, essa para você, o Plano Safra 2021-2022 está disponível no Cicobi Credicopa para produtor familiar, médios e grandes produtores rurais, melhor para sua produção, que agora conta com mais recursos para custeio, investimento, comercialização e industrialização, tudo com juros baixos e as melhores condições de financiamento. Escolha o recurso que mais combina com o seu negócio. Procura a agência do Cicobi Credicopa na Praça Desembargador Frederico 37, Praça da Antiga Rodoviária, e solicite a contratação. Olha, você participa no 388-1798. Ô, Edivar, diga lá, Edivar. Pois é, o Juraci César de Deus está dizendo o seguinte, olha, a Câmara, será que vai tirar um tempinho aí para fiscalizar o Executivo? Até agora o foco foi só problemas internos, professor Daniel. Como é que tá? Será que vai ter tempo de fiscalizar as ações do Executivo com tantos problemas que a Câmara tá surgindo aí na Câmara, professor? Tem sim. Essa é a função parlamentar fundamental. Nós estamos atentos às ações do prefeito, e cobrando sempre que acharmos justo, né? Então, estamos atentos, eu posso assegurar. A Silvânia Melo está dizendo o seguinte, ó, professor, e a questão das vans escolares? Vai começar quando? A Câmara pode fazer alguma coisa para ajudar esse pessoal que ficou esse tempo todo parado aí, ó, sem ganhar nada? Poxa, Vitor, são dois problemas aí, né? O primeiro deles, nós pensamos em alguma coisa em relação ao transporte escolar. São 2 anos sem poder trabalhar, muito delicado, né? É verdade. O segundo tem a ver com a preocupação, um problema de outra ordem, né? De como esse transporte vai operar, né? Porque as regras têm protocolos para o transporte também que precisam ser cumpridos, né? Mas assim, eu estou de acordo, solidário. Eu estou tentando lembrar uma iniciativa que não foi levada adiante, que surgiu na Câmara, mas assim, que era para atender a essa demanda de 2 anos sem essa situação, né? Que obrigou as pessoas a ficarem sem trabalhar, né? Mas enfim, essa foi um dos ramos do mercado de trabalho que mais sofreu, não tenho dúvida quanto a isso. Agora, o Vicente está fazendo só um comentário, falando assim, a escolinha particular tem número reduzido de crianças por turmas, enquanto na rede municipal a realidade é outra, mães precisam trabalhar, e é assim mesmo, né? Concordo com o Vicente. É verdade. A demanda é muito maior, né? Mas vai ter que ter um protocolo também, né? Não vai poder levar todo mundo para creche, não vai ter como, vai ter que ter um protocolo. Vai ter que ter alternância também, né? De frequência, né? Tem tudo isso, essa rotatividade. Com o passar do tempo, a coisa fica mais difícil, né? Mas houve um momento, há cerca de 2 meses atrás, em que, por exemplo, eu estive no CAIC, e o número de pais que pretendiam voltar com os filhos era reduzido. Em algumas turmas, assim, eram 5 famílias, muito pequeno. Com o avanço da vacinação, acho que a tranquilidade aumentou e também com o desgaste que se dá em relação a você ficar cada vez mais tempo com a criança em casa. Sem levar para creche. Então, acho que agora o número é significativamente maior. E esse retorno vai se dar em breve, assim, nós entendemos e sou solidário a todas essas situações mencionadas aqui, alimentação, socialização, a pedagogia, né? Enfim. E o transporte. E nós vamos ter que lidar com essa ausência, isso que eu volto a frisar aqui, essa ausência de 2 anos é o nosso grande projeto educacional para os próximos anos, que é como
repor isso, como lidar com essa situação, que nós vamos voltar com essas crianças para as escolas e para as creches em outra situação, de uma outra maneira. Agora, a configuração tem que ser outra. Agora, professor, em relação, já que a assunto da educação também relaciona à Câmara Municipal, outro problema que surge já é antigo é em relação à questão das estradas rurais. A gente sabe que para levar e trazer estudantes no meio rural precisa de uma estrada em condições, né, para que isso possa ser feito. O que a Câmara tem feito, o que o senhor tem feito para poder tentar ajudar esse povo no meio rural, principalmente no que tange aí ao conserto das estradas? Hoje mesmo eu tive aqui várias onde reclamações. passa, né, a van escolar, onde passa ali o... E olha que não tá chovendo, hein? Olha aí. O que eu posso dizer é que ontem o prefeito Luiz Eduardo esteve na Câmara e disse que está se esforçando para tentar alcançar alguma solução para as estradas rurais. Ele também não está satisfeito e a ideia é, segundo ele, não há equipe suficiente na prefeitura para tomar conta. Estão pensando em terceirizar, então. Exato. Meu Deus. E assim, é curioso, né? Porque a gente tem que estar sempre atento a esse discurso que diz, o Estado está cheio, funcionário público não serve. Tá sobrando gente. A máquina é pesada demais. Quando você vai olhar para a realidade... Aí não tem profissional para trabalhar. Profissional para trabalhar. Não tem. Em diversos setores da prefeitura falta gente. Aí aparecem essas soluções. Vamos terceirizar. Enfim, que a gente está vendo. Pelo jeito é a linha do governador também, né? Certamente. Terceirização, né? O caminho, né, Zé? Pelo que a gente tá vendo aí, então, o prefeito tá seguindo a mesma linha do governador. Tá. Terceiriza a prefeitura contratando uma empresa de 1.800.000 para fazer. Antes foi anunciado que seriam pessoas técnicas para trabalhar na prefeitura quando ele era candidato, né? Pelo jeito, Patos não tem profissionais nesse nível para fazer esse tipo de coisa. Está faltando equipamento. Pelo menos a gente entende assim, porque está contratando gente de fora. Agora, não tem jeito para consertar a área rural. A gente já viu falar isso, o buchicho por aí, queria terceirizar o serviço da zona. Peraí. Foi contratado, inclusive, se não me engano, o irmão de uma vereadora de Lagoa Formosa, que é especialista em consertos de estrada, conhece bem a cidade, a região inteira, que é o Amorim, não me engano, esqueci o nome dele, fugiu o nome dele aqui agora. Talvez o Zé Amorim, né? Zé Amorim. Foi prefeito, inclusive, de Lagoa Formosa. Ele está trabalhando na prefeitura, inclusive. Lá na Lagoa, será que foi terceirizado também, não? Não, que eu saiba não, mas lá funcionou. Você sabe disso? As estradas lá ficaram boas. Né? Agora, é urgente, né? É para ontem. Sim. Porque depois começa a chover, aí complica. Você é favorável à terceirização? Ô, Jota, eu tenho que ver em que condições, assim, mas eu acho que a gente tem que voltar a falar sobre concurso. Discutir isso, e preencher vagas faltantes na prefeitura. Eu sei que, por exemplo, outra área, assim, o trânsito tem pouquíssima gente trabalhando. E aí, o que eles contam lá? Se aposentou um funcionário, o outro faleceu, e aí não repõe. Mas nós não temos nenhum secretário de trânsito, parece, né, Edivar? Não. Na outra gestão tinha, não temos. Tem o funcionário de carreira. É isso. Então, assim, você vê que eles trabalham num número muito pequeno ali. É preciso voltar a pensar em preencher essas vagas, em fazer os concursos, né? É possível fazer. Possível fazer. Porque as estradas rurais não podem esperar, gente. A chuva tá chegando aí. Se começar a chover e ficar dependendo, não tem pessoal para trabalhar, tô pensando em terceirizar. Ai, meu Deus do céu, hein? Agora, ô vereador, vamos lá, CPI, o Zé falou no início aqui dos problemas da Câmara, esse não é um problema da Câmara, ela tá tentando resolver um problema que entrando com essa CPI da Copasa. Você acha que se a CPI entender que o melhor caminho é suspender o contrato, o prefeito vai ter coragem para suspender o contrato? Porque vai depender dele. Sim. Você tem essa opinião? Qual a opinião que você tem? Outro assunto que sempre volta à tona, né? Desde o início. A CPI tem realizado seus trabalhos, as suas investigações, conhecendo possibilidades para romper. São algumas, e a CPI precisa produzir aquilo que prova de que a Copasa descumpre o contrato, descumpre aquilo que está em contrato. O trabalho dos vereadores é competente, é dedicado. Vamos aguardar
o resultado dos trabalhos. Eu não integro a CPI, então os integrantes podem falar de maneira mais detalhada com vocês a respeito do que eles têm alcançado, mas assim, é sabido que a população não está satisfeita com o serviço oferecido pela Copasa, e o prefeito diz isso inúmeras vezes. Então, com o respaldo da Câmara, do trabalho da CPI, bom, caberá ao prefeito decidir se vale a pena, quais serão os custos para a população de um eventual rompimento. A gente vê notícias aí em algumas cidades de prefeitos rompendo esse contrato. Essa é uma decisão que cabe ao prefeito. Vamos ver como que a CPI vai respaldar. Muito bem. Zé, deixa uma pergunta aí pra gente ir pro intervalo. Tá legal. Aliás, por falar em CPI da Copasa, hoje me parece, eu tô procurando aqui, não consegui achar, mas me parece que hoje tem mais uma oitiva, né? E vai ser ouvido um funcionário já aposentado, um servidor já aposentado, que no passado ele praticamente resolvia tudo, os problemas, tudo, né? E então, quer dizer, eu acredito que tudo aquilo que precisava ser feito até agora em termos de oitiva, o principal já foi feito, né? Quer dizer, já temos uma substancial reserva de informações e de dados. Mas tem coisa demais ainda, né? Que realmente já mostram todo um quadro. Vai ter a empresa, agora que eles contratou a empresa para fazer a parte técnica, está no início ainda. Sim, mas eu digo em termos de oitiva, né? porque agora entra a questão técnica do que está aí, do que pode ficar, do que não vai ficar, etc e tal. Mas, enfim, é um assunto que ainda vai continuar. Vamos ver aqui a pergunta que eu vou deixar. Bom, vamos falar agora de atuação partidária. Certo. Né? Para você ser eleito, você precisou de um partido, que é o PDT, né? Sim. E aí, como é que você vê o quadro partidário local, estadual e nacional? Boa. Nós estamos nos aproximando de eleições, né? E às vezes esses níveis funcionam de maneira muito diferente, o municipal, o estadual e o nacional. Nacional, nós temos um cenário claro, né, que o partido é liderado por um presidenciável, que é o Ciro Gomes. Isso está estabelecido há algum tempo. O cenário em Minas ainda é indefinido, né? Há um nome forte, um postulante forte ao governo do estado, para concorrer com o atual governador, que é o Zema, tendo a achar que o partido deve se aproximar da figura do Calil, né, e fazer um antagonismo ao governo Zema, e disputar com o governo Zema o governo do estado, aí apoiando eventualmente a candidatura do Calil. E no nível municipal, o partido está se organizando, buscando conversas com o presidente do partido no estado, deputado federal Mário Eringer. Esse contato tem acontecido, tem sido frequente. Aqui é uma comissão provisória? Aqui é uma comissão provisória, né? Você acredita na velha política, nova política? Para você tem isso? Isso não é preocupação? Eu acho que esses são termos expressões que a gente precisa definir. Se quiser chegar a algum entendimento, assim, o que significa velha política, o que significa nova política. Você que é uma coisa fundamental. Você que fez filosofia, Daniel, isso é uma questão de um estudo mesmo, né? O que é velha política? O que é nova política? De definição. Algumas coisas mudaram de maneira radical, né? Por exemplo, você tem a instituição de um novo espaço público, que é o das redes sociais. E as regras ali são diferentes, né? E as redes sociais são fundamentais para a política feita e pensada nos dias de hoje. Então, assim, a gente precisaria de um tempo e de um esforço para tentar definir nova e velha política. Mas, enfim, um dos fatores novos e que muda toda a configuração do jogo por exemplo, o estabelecimento desse novo espaço público que se dá na internet.
Professor, tem que ir pro intervalo, 8h49. Minas Saf Brasil, Funerária Patense, empresas do Grupo Patense, comunica a seus associados. Continua a promoção Indique e Ganhe, indique parentes, amigos, vizinhos, conhecidos e outras pessoas para fazer um de nossos planos e ganhe mensalidades como brinde. Minas Saf Brasil, Prefeito Camundim 984, em anexo ao velório da Funerária Patense. Indique ligando 38238362 ou acesse grupopatense.com.br. 8h50, voltamos já. Debate 98 retorna daqui a pouco. Aguarde. No Cicobi Credicopa você encontra os mesmos serviços de um banco, só que com mais benefícios. Tarifas e taxas mais baixas, melhor remuneração para os seus investimentos e um atendimento diferenciado. Tudo isso na cooperativa de crédito, que no ranking do Cicobi em patrimônio líquido é a 5ª maior de Minas Gerais e está entre as 50 maiores do Brasil. Cicobi Credicopa, mais que um banco, a nossa cooperativa de crédito. Os assuntos que estão na boca do povo estão no ar. Voltamos a apresentar Debate 98. 8h51, Dornelles Imóveis agradece aos clientes que adquiriram o apartamento no Residencial Grand Prix 2 e informa ainda restam algumas unidades. Comunica o novo lançamento que é o Residencial Luiz XV. São 2 quartos com uma suíte, sala, copa, cozinha, 1 e 2 vagas de garagem, sacada na sala. O quarto tem porcelanato, bancada em granito, gás canalizado, aquecedor solar, esquadrias em alumínio, é prédio semi-partilhado, tem elevador inox. O Residencial Luiz XV é novo lançamento Dornelles Imóveis, na João Pereira da Silva 217, Jardim Paraíso Patos, próximo ao Cicobi da Rua da Mata. Informações e vendas, Dornelles Imóveis, 999750403, 999750493. Quer comprar, vender seu imóvel, acesse dornellesimóveis.com.br. Edivar, dá um giro final aí. Não, a pergunta do ouvinte aqui, o Cristiano está dizendo o seguinte, pergunta pro professor Daniel Gomes o que ele fez como vereador na área da educação pela retomada da conclusão das obras da UFO. Vejo que as entidades de classe e políticos de Patos de Minas estão deixando a questão da UFO do lado. Quem não chora não mama, né? Patos de Minas ficou para trás, segundo ele. Vejo o exemplo aí de Monte Carmel. Lá as obras da UFO foram concluídas e já houve expansão de cursos. Quem está assinando aqui é o Cristiano, está perguntando em relação à questão da UFO. E eu aproveito e endosso também o que você acha com relação ao movimento do prefeito. O que ele está fazendo para angariar recursos? Você acha que não precisa um pouquinho mais de empenho, não? Sim. Inclusive, eu quero acrescentar mais um detalhe também, porque há agora essa questão do possível aproveitamento no antigo prédio da prefeitura, onde funciona a UFO. Quer dizer, a UFO deixaria esse prédio, mas iria para onde? Para um prédio melhor, para um prédio igual ou pior? Enfim, a UFO seria prejudicada com isso ou não? Mas vou dar uma resposta que certamente não será satisfatória. De fato, a questão da UFO ficou em segundo plano. Nós muito atentos à educação no município, a como as escolas e as creches. A UFO é um tema que merece maiores considerações e maior atenção, e aí eu concordo com o Christian por parte dos vereadores. Me comprometo a analisar a questão e buscar as respostas. Tá, com relação à questão do prédio ali, certo. O que o Zé te perguntou, a UFO deve sair porque você está ciente dessa situação? Para onde vai a UFO? Isso. A Câmara viria para o prédio, né? E a UFO teria que deixar. Estaria vencendo o contrato, quer dizer, há uma preocupação com isso, porque afinal de contas, estando funcionando a sede própria ou não, quer dizer, estando pronta ou não, a UFO precisa continuar funcionando em Patos. Já passaram isso para você? Você está sabendo disso ou não? Faz parte da Comissão de Educação lá na... Pois é, as discussões estão muito centradas no que, assim, na questão do município. A UFO não foi discutida. A gente começa a discutir municipalização, a gente está discutindo uma série de outras questões. Eu vou me atentar. Enfim, as atividades da UFO não podem ser interrompidas, né? Certamente. Que essa conversa saiu com o vereador Mauri, da JL, né? Seria que estaria negociando com o prefeito a ida da prefeitura, da Câmara. O presidente Ezequiel esteve aqui, inclusive. Essa conversa existe na Câmara. Mas você não participou dessa discussão? Não. Cabe da ida da Câmara?
Pra UFO ou pra... A ida da Câmara para o lugar da UFO e a UFO indo para outra localização. Outra localização. A UFO, de fato, o destino da UFO... É incerto ainda. É incerto. Você acha que poderia ir para o Unipam, por exemplo? Funcionar em prédios do Unipam? Essa é uma sugestão, Zé. Tem espaço lá, né? Não sei se as pessoas de qualquer topariam forma, esse... a Comissão de Educação pode e deve tratar disso, né? Deve tratar. Nós vamos... Lá faz parte você, quem mais? São 5 membros, né? Os titulares. Eu, a professora Beth e o Cabo Batista. São os titulares. Sim. Né? Tem ainda o Vitor e o presidente, José Luiz, professora Beth. Você não acha que a comissão da Câmara teria que estar ciente de toda essa situação? Afinal de contas, é a UFO. É uma discussão necessária, nós vamos travá-la. E foi bom essa chamada de atenção aí para essa questão. É que, de fato, às vezes a gente fica envolvido com muitas questões que a educação coloca e acabamos... atropelando, passando por algumas sem dar a atenção merecida. Vou sair daqui comprometido em pensar a situação da UFO. Muito bem, fazer. Dá para uma última rapidinha de 30 segundos com a resposta de 1 minuto. Zé ou Edivar, quem quer fazer? Vai, Edivar. Professor Daniel, em relação aos seus projetos, já emplacou algum? Como é que tá a questão? 1 minuto, professor. Emplacamos 2 e agora tem um terceiro que vai ser votado em primeiro turno quinta-feira, que busca instituir reserva particular ecológica no município de Patos de Minas. Seria mais um instrumento de proteção ambiental que é uma criado sua, né? em nosso município. Vamos ver como é que a Câmara vai receber. Essa do assédio sexual em ônibus, né? Assédio dentro de ônibus, foi uma boa esse projeto. Agora, teve aquele do absorvente higiênico que foi rejeitado. Você entendeu? Você concordou que aquilo é inconstitucional? Cara, projeto seu e da professora Beth. Zé, vou tentar ser breve. Esse projeto foi aprovado em algumas câmaras, em outras não. Essa discussão a gente tem sido feita no município de Patos de Minas, inclusive a escola onde eu leciono, as estudantes fizeram uma campanha muito bacana, aproveito para parabenizá-las. Conseguiram muita doação, né? E essa discussão tem sido feita e esperamos que o prefeito mande esse projeto para a Câmara para que possamos aprová-lo, sem dúvida iremos aprová-lo, aguardamos o envio do prefeito para a Câmara Legislativa. Muito bem, não dá mais tempo para nada. Agradeço, Daniel, a sua presença, professor. Passou rápido, né? 1 hora. Obrigado. E nós vamos marcar outro dia pra gente discutir mais. Eu vou cobrar esse negócio na UF depois, viu, professor? Não, eu vou. Porque não é possível. A Comissão de Educação da Câmara não sabe, não tem informação, né? Não foi procurada. Peraí. Obrigado, professor. Fiquei devendo essa resposta, mas é para voltar. Conversa boa, a gente gosta de fazer. Então, até porque, me comprometo, Daniel, a trazer melhores informações. Cada vez que você volta aqui, você está mais experiente na vida política, né? Então, obrigado, Daniel. Vai acrescentar mais. É um processo. Obrigado, Boa semana. Edivar e Zé Afonso. Muito obrigado pela presença. Felicidade. Edivar, até amanhã. Até amanhã. Depois a gente gostaria de falar a respeito das questões ecológicas também, que eu sei que o senhor é militado nessa área. A gente volta até amanhã. Até amanhã. Até amanhã a gente volta. Fiquem todos com Deus. Até lá. Tchau, tchau. 8h58, fechamos mais um debate em nome do Cicobi Credicopa, mais que um banco, a nossa cooperativa de crédito.